Alguns dias atrás, eu coloquei uma caixinha lá no Instagram e vieram questões, né? Então eu resolvi responder através dessas reflexões aqui do texto, enfim, né? E a questão que veio foi essa daqui. Então uma dica, né, para parar com essa parte, digamos, não é bem vício, né? Mas enfim, algumas coisas que pudessem mudar, né, esse nosso padrão de atividade. E é interessante porque ao longo dos dias, estudando ali, apareceu para mim um vídeo, né, um trecho de um filme que explica o nosso comportamento de forma química, né? Acaba que muitas desses padrões que nós vamos adotando, essas muletas que a gente vai adotando, seja no vício da rede social, seja na parte de do álcool, né, ou outra coisa, comida, por exemplo, são padrões que a gente vai adotando porque vêm sensações que estimulam, que geram aquela dependência, né? Afinal, como eu estou dizendo, é uma muleta. É algo que te dá um amparo com relação a algo que você já viveu. É como se aquela muleta, ela amenizasse algumas questões da tua mente, da tua parte emocional. Então, eu vou deixar o trechinho desse filme para vocês conseguirem entender toda a reflexão. Tá? E depois eu venho com as dicas. Então, olha só. Vivenciar uma coisa no dia de hoje pode acionar a chave de alguma coisa que tenha uma carga emocional muito grande para nós. E agora ficou ainda mais desconectado da realidade que realmente acontece. Quando sonhamos, é como se acontecesse uma tempestade no nosso cérebro. Há trovões elétricos nos nossos céus de sinapses, na terra do nosso ser. Cria uma cascata química no corpo que o prepara para conquistas, realizações, para ter fome de experiências emocionais. Mas não teríamos vitória, não teríamos essa fome se não tivéssemos antes aquele holograma e aquela química que nos ajuda, nos modifica. Passamos de seres cheios de medo para seres sem nenhum medo depois de um sonho. O lobo frontal é onde está a soberania do cérebro humano. Nos permite fazer distinções, mudar de ideia. Através dos trabalhos do sistema nervoso e da maneira específica que usa os efeitos quânticos. É de um jeito muito específico, muito preciso. Não é generalizado, nem borrado, nem impreciso. Isso abre a porta para o livre-arbítrio ser uma possibilidade. Não viola a ciência moderna e é consistente. Em uma certa proporção, as pessoas têm a sensação de que temos o livre-arbítrio. O que nos diferencia das outras espécies é a proporção do nosso lobo frontal para o resto do cérebro. O lobo frontal é a área do cérebro responsável por firmar a intenção, por tomar as decisões, pelo comportamento, pela inspiração. É o que nos faz pegar as informações do nosso ambiente e processar para guardar no cérebro, para tomarmos decisões e fazermos escolhas que são diferentes das que já fizemos no passado. O cérebro é formado por pequenas células nervosas chamadas neurônios, que têm pequenas ramificações e se conectam com outros neurônios para formar uma rede neural. Em cada conexão está registrado um pensamento, uma memória. O cérebro constrói o seu conceito pela lei da memória associativa. Ideias, pensamentos e sensações são construídos e interconectados nessa rede neural e têm relações possíveis uns com os outros. O conceito e a sensação do amor estão guardados nesta vasta rede neural, mas construímos o conceito do amor de maneiras diferentes. Alguns têm o amor conectado à decepção. Quando pensam sobre o amor, vivenciam a memória de dor, tristeza e até de fúria. A fúria pode estar ligada à dor, que pode estar ligada a uma pessoa específica, conectada de volta no amor. Se a observação pode ser vista como medida quântica, ela produz memória. Sempre percebemos alguma coisa depois de nos refletir no espelho da memória. É esse reflexo que nos dá a sensação de eu, de quem eu sou. O cérebro não sabe a diferença entre o que vê no seu ambiente e o que lembra.
Porque as mesmas redes neurais específicas estão atirando. Sabemos fisiologicamente que as células nervosas que atiram juntas estão conectadas. Se treina uma coisa por muito tempo, as células nervosas têm uma relação de muito tempo. Se fica irritado, frustrado e sofre regularmente, se dá razões para se sentir a vítima em sua vida, está reconectando e reintegrando aquela rede neural para o seu cotidiano. E essa rede neural agora tem uma relação de longa data com as outras células nervosas chamadas identidade. Também sabemos que as células nervosas que não atiram juntas não estão mais conectadas. Elas perdem a relação de longa data delas. Toda vez que interrompemos o processo do pensamento, produzimos uma resposta química para o corpo. Toda vez que somos interrompidos, as células nervosas que estão conectadas perdem a relação de longa data. Se treinarmos nosso ensaio mental e nossa habilidade de fazer isso, alguns circuitos cerebrais vão crescer como resultado do nosso esforço. Em outras palavras, vai ficar mais fácil fazer. Se aceitarmos essa ideia, isso vai nos permitir repetir no próximo dia com mais certeza e aceitação. Isso não é diferente de rezar. Não existem textos religiosos que dizem que o pensamento não faz diferença. Não existem textos religiosos que não digam que sua oração e sua intenção não deveriam ser respondidas por Deus. A física quântica e o observador têm a ver com a explicação de como isso acontece. Quando deixamos o pensamento mais forte do que qualquer outra coisa, nosso cérebro é designado a fazer essa coisa. O lobo frontal, com um espaço enorme, é o altar onde colocamos um pensamento e nos permite manter o pensamento por um período extenso de tempo. E diminui o volume do estímulo externo. Perdemos a noção do tempo e do espaço. Esse é o momento em que pisamos no campo quântico. É quando deixamos mais real um pensamento do que qualquer outra coisa. Somos fisicamente, quimicamente e emocionalmente seres humanos. Isso só se torna uma limitação quando ficamos acessando as mesmas emoções e comportamentos no cotidiano e não vamos a lugar nenhum em termos de mudança ou evolução das nossas vidas. Como podemos dizer que vivemos intensamente cada dia se vivenciamos as mesmas emoções que estamos viciados todos os dias? Temos que reconfirmar quem eu sou e a minha personalidade. Tenho que fazer isso, tenho que ir lá, tenho que ser assim. O mestre é um gato diferente. É aquele que vê o dia como uma oportunidade no tempo de criar avenidas de realidade e emoções que ainda não nasceram. De realidades que não nasceram. E o dia se torna uma fertilização de infinitos amanhãs. De nada, porque a nossa avaliação de qualquer coisa tem a ver com nossas experiências anteriores e com nossas emoções. Tudo tem um peso emocional. Passamos de seres emocionais, coisas espirituais, para coisas que, na verdade, não são coisas. São moléculas com peso molecular e peptídeos com sequências e estruturas. A ciência agora sabe que o hipotálamo produz peptídeos neurais e isso tem uma química forte. Essa é a história de um peptídeo em uma célula. O peptídeo encontra os receptores e se encaixa neles. Fica encaixado. Depois, ele sai e volta para lá. Enquanto isso, estão modificando a célula. Esse encontro produz um turbilhão de eventos bioquímicos. E alguns modificaram os núcleos da célula. Cada célula está viva e cada célula tem consciência. Principalmente se definirmos a consciência do ponto de vista de um observador. Sempre há a perspectiva da célula. A célula sabe onde está, para onde vai, que proteínas está produzindo e se está na hora de se dividir ou parar a divisão. A célula é a menor unidade com consciência no corpo. Tô com fome! As células dizem ao cérebro: Que fome! Ainda não fomos consertadas hoje, e elas vão começar a mandar impressões para o cérebro, e o cérebro vai começar a formular imagens. Ah, que maravilha! Ouviremos vozes dentro da cabeça. Tô com fome! Pense em uma razão para nos deprimirmos, para ficarmos confusos ou para nos fazer sofrer. E o corpo vai dizer para o cérebro que ele não está recebendo a química que precisa. O cérebro vai ativar e voltar à nossa situação passada e mostrar imagens ao nosso lobo frontal. Minha definição de um vício é muito simples. É uma coisa que você não consegue parar. Quando há necessidade bioquímica das células, criamos situações que vão ao encontro das nossas necessidades. Porque sempre acontece comigo! Se não consegue controlar seu estado emocional, você deve estar viciado nele.
bem. Estragou a minha festa. As pessoas que amamos desejam dividir suas necessidades emocionais, sentimentos, o que quer que sejam. Se forem sexuais, se fazem de vítima. Coitado de mim. Se forem poderosos, precisam de alguém para controlá-las ou se sentir no controle. O que o estresse faz com o nosso corpo? Ficamos tão viciados no estresse da nossa vida que não conseguimos parar de trabalhar, mesmo quando não nos faz bem. Não podemos abandonar um relacionamento porque não nos faz bem. Não podemos fazer escolhas porque os estímulos e as respostas produzem a química que enevoa nossas escolhas. E não somos diferentes do cachorro que não tem a habilidade de fazer escolhas por causa do tamanho pequeno do seu lobo frontal. Todo mundo secretamente é um aventureiro, ama a aventura. É só dar o primeiro passo. E uma vez que acontece o momento do insight, esse momento traz uma frequência, uma mensagem. As células do corpo estão animadas com a possibilidade, com o potencial do desconhecido, com a história do futuro ou com um futuro de oportunidades que podem estar um pouco mais para baixo dentro da toca do coelho. E se a pessoa se permitir vivenciar a incerteza e o misticismo, ela poderá voltar diferente da toca do coelho. Ela será uma pessoa diferente. E quando voltar para o seu mundo, porque processou essa informação e deixou pegadas na mente e no cérebro, a percepção de mundo dela nunca mais será a mesma. Como podemos dizer que vivemos cada dia se vivenciamos as mesmas emoções que já estamos viciados? O mestre é um gato diferente. Quer? É aquele que vê o dia como uma oportunidade no tempo de criar avenidas de realidade e emoções que ainda não nasceram. E o dia se torna uma infinidade de amanhãs. Entenderam um pouquinho mais agora? Então, da parte das dicas, a gente pode adotar alguns mecanismos, né? Da parte da rede social, se você tem essa questão de ficar olhando muitos vídeos, consumindo muito essa rede, que gera muito videozinho curto, né? Tanto um quanto o outro, você pode pegar e colocar um timer, um tempo de uso desse aplicativo, tá? E isso não é difícil de fazer. Eu acredito que hoje em dia todos os celulares têm esse mecanismo de tu acessar, alterar as configurações ali do celular, né? O celular referente ao aplicativo, tá? Não tem mistério de fazer. E aí você determina quanto tempo no dia você está disposto a se entregar aquele período de ficar desligado, né? Ficar injetando dopamina diretamente ali, constantemente. Tá? Funciona. Agora, se você percebe que o nível desse, digamos, vício está tão elevado, dessa parte da rede social, do videozinho, recomendo que você faça um afastamento do aplicativo por uns 20 dias, 25 dias, tá? E aí o interessante é desinstalar mesmo o aplicativo, tá? Então aí, nesse processo de desinstalar, não queira substituí-lo, né? Por exemplo, você usa o aplicativo A ou B, não vai arrumar um C para ficar alimentando aquilo, total, é zero. Zero ficar se alimentando ali dos videozinhos, tá bom? O que é mais difícil nos primeiros dias, né? Porque como o cérebro está acostumado com aquela injeção de dopamina constante, vai ser mais difícil nos primeiros dias de tu encarar sem aquela alimentação ali, né? Da parte de comida, seguindo as falas de uma amiga minha nutricionista, é que tu tem que estar mais consciente, né? Consciente da parte do se alimentar. Então isso implica em não se alimentar em frente à TV, né, ou assistindo alguma coisa no celular que seja, de preferência que tu sente, né, a mesa ali para se alimentar. Tu esteja presente, olhando o que tu está consumindo e comendo aos pouquinhos. E outro detalhe, que aí, dentro da parte das terapias que eu vejo, veio uma vontade de comer. Comer bobagem, né, uma pizza, um X, enfim, doce. Tu entender por trás que emoção está te motivando a consumir aquilo, né? E tu entendeu por que veio esse gatilho, veio essa vontade. Claro, isso requer tempo para tu ficar até autoanalisando. Requer talvez até um acompanhamento e fazer as terapias para que tu consiga ir achando esses pontos, tá? Mas é preciso dar uma refletida por que veio aquela vontade. Porque às vezes pode ser uma questão emocional envolvida,
mas também pode ser a falta de algum nutriente, alguma vitamina, alguma coisa que o corpo esteja precisando e aquele alimento tenha isso. Se for no caso uma pizza de um X, aquele alimento tem, mas tem tantas outras coisas envolvidas ali junto, né? Que talvez você consumindo uma fruta, um legume, já saciaria essa parte da vitamina. A questão é que você tem que tomar mais consciência das coisas que estão acontecendo. Se você está recorrendo a algo que tira a tua atenção, algo que faz com que você se desligue do mundo, é porque você está querendo fugir de algumas coisas, tá? Então, ir atrás de fazer uma terapia, de fazer movimentos, meditações que tragam maior consciência para a tua mente, para o teu ser, é a chave da tua ir se distanciando dessas dependências, né, dessas muletas que você vai agregando aí ao longo do caminho. É um processo fácil? Não. Requer justamente trazer a consciência, né? Se você estiver acompanhando ali a leitura do livro do Ego, vai ver que tem algumas coisas já que ele foi trazendo, foi falando, até da parte dessa dependência, assim, de usar coisas, né, para distrair a mente, se afastar da mente da realidade, né? Então, assim, não tem uma mágica, um passo, assim, rápido que vai fazer você mudar totalmente. A conscientização, né, o ampliar da tua consciência é o melhor caminho. Ai, mas na aurícula não tem umas sementinhas que tu coloca ali para diminuir a vontade de comer? Tem, gente, tem. São pontos reflexos na orelha. Funcionam. Só que teu corpo vai ficar com outra muleta. Por um período vai até funcionar. Mas se não for a causa real daquilo, né, do que está gerando essa recorrência das muletas, seja a alimentação ou outra substância, teu corpo não vai resolver. Porque a causa pode estar num outro sistema, numa coisa mais profunda, numa parte emocional, de repente. Então, não tem um passo de mágica para isso. Como eu disse, a não ser ampliar a tua consciência. Entenda os porquês por trás de tu estar recorrendo a um alimento, ou a uma substância, ou o vício de ficar na tela, seja um videozinho, seja um filme, blá, blá, blá. Entenda o porquê que você está fazendo aquele movimento, do que você está querendo se desligar, ou o que você está querendo amenizar nesse consumo todo. Tá? E aí, para isso, volto a dizer, o melhor caminho, sendo a conscientização, o ampliar da consciência, você pode fazer isso sozinho, né, com muita meditação, muito trabalho de autoobservação, autoanálise, né, ou você pode procurar meios com um terapeuta. Né? Há diversas terapias aí que podem ajudar nesse processo, certo? Então, gratidão por ter assistido, lembro, né, você aí de curtir, de compartilhar, né, espalhar para mais pessoas poderem assistir e ampliarem a sua consciência também, certo? Gratidão e até mais.